Olá, tudo bem? Nós estamos falando sobre caseados. E aqui nós temos um caseado de olho, caracterizado pelo corte reto e no final, na extremidade, um orifício, né? Na extremidade desse corte. Por isso que ele é dito caseado de olho, por conta desse orifício. Esse caseado de olho é uma roupa social, aonde as costuras do caseado vão de forma paralela e terminam de forma paralela e são arrematadas por um travete para segurar os pontos da costura. Nesse caseado, nós temos 3 exemplos de botões aqui para esse caseado. Nós temos um botão de 4 furos, 2 furos e um botão de metal que tem essa haste, aonde é fixada no tecido. Note que o botão de 4 furos, a distância entre os furos é maior do que o diâmetro do orifício. Por isso, a necessidade de se fazer um pezinho, né? Que é aquela operação que se faz com a linha, onde se envolve a linha que está fixando o botão, para deixar a distância entre as linhas que fixam o botão no tecido mais estreitas, né? Fazer uma coluna de linha mais estreita através do enrolamento dessa linha. Essa finalidade é para que não abra o caseado no processo de abotoamento. Se a distância, como a distância é maior do que o orifício, ela pode esgarçar o caseado, então se faz esse pezinho. E também para que o botão fique acima da superfície aonde ele é pregado, onde ele é fixado. Para que o painel que vai abotoar, que tem o caseado, possa fluir livremente, né? Porque ao contrário, se ele for pregado de uma maneira muito junta ao tecido, na hora do abotoamento vai haver uma deformação na região do caseado, porque o botão vai pressionar o painel do caseado e vai deformar a região em volta dele. Por isso que se faz um pezinho, tanto no botão de 4 furos, quanto no botão de 2 furos, para que a coluna de fixação da linha fique cada vez mais estreita e não danifique, não deforme o caseado. Uma particularidade no botão de 2 furos é que ele deve ser fixado de maneira que os furos fiquem paralelos, né, ao corte do caseado. Veja, essa seria a posição correta de se pregar, né, de se fixar o botão, com os furos no mesmo sentido, na mesma direção que o corte do caseado, paralelo ao caseado. Assim seria a forma incorreta de pregar o botão, porque aumentaria a coluna de linha e deformaria o caseado. Já o botão de metal, ele possui essa haste, e essa haste substitui, né, o pezinho que nós falamos anteriormente. Ela já mantém o botão a uma certa distância do tecido onde ele está fixado. Então, ao abotoar, não vai deformar o tecido por pressão, né, por não haver espaço aqui de abotoamento. E também, esse botão ele tem a característica que deve ser fixado no painel do tecido de maneira paralela, né? Assim, dessa maneira, para que ele possa correr livremente no corte do tecido. Então, essa seria a maneira correta de se fixar o tecido, e não essa maneira, onde o painel, né, fica perpendicular a essa haste do botão, né? Então, esse seria o jeito incorreto e esse seria o jeito correto de posicionar a haste no momento de se pregar o botão, né? Para que a haste fique sempre na mesma direção, né? No mesmo sentido do caseado e não o contrário. Para marcar os botões, seja ele de metal, 2 furos ou 4 furos, nós devemos sempre posicionar os painéis no transpasse em que a modelagem pede para que seja transpassado. Uma vez transpassado, nós devemos marcar o botão no orifício do caseado. No orifício do caseado, para que esse painel onde está o caseado não ceda por qualquer tração, porque o botão já está no extremo do caseado. Veja que se você marcar o botão no meio do caseado, qualquer tração que se faça no sentido do caseado vai deslocar o painel e o transpasse previsto pela modelagem vai ser alterado. Então todo botão que se vai fixar em um caseado de olho,
o botão deve ser marcado no orifício da extremidade do corte. Não só numa roupa social, mas também numa calça jeans. A calça jeans também necessita que o botão seja marcado na extremidade do orifício. Porque veja, você, para marcar o botão numa calça jeans, você tem que fazer o transpasse, dar o transpasse previsto na modelagem, né? A mesma coisa aqui no paletó, existe um transpasse que a modelagem prevê da vista. Então você mantém esse transpasse e vai marcar o botão no extremo do caseado, aonde está aquele orifício no caseado, e não no meio. Porque se você marcar no meio, o que vai acontecer? Esse painel ele vai deslocar, né? Ele vai deslocar e só vai parar quando encontrar o botão. Então, se você marcar o botão no meio, o que vai acontecer? A medida de cintura vai se alterar e também vai ocorrer esse defeito, né? Vai expor a costura do lado direito do zíper, diminuindo a percepção de qualidade da roupa.